ficado basicamente no versículo 43, 44, certo? Foi isso, não foi? Ok. Eu vou reler o 43. Diz aqui que o rei do norte apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes o seguirão. Não sabemos ainda exatamente como é que isto vai acontecer. Uma coisa nós sabemos é que nesta altura já o rei do norte se sobrepôs ao rei do sul. Portanto, ele já aqui dá-nos a sensação que é um despojar das riquezas do rei do sul que passam para as mãos do rei do norte. No versículo 44 diz, mas, há aqui um mas, neste quadro em que nós já vimos o rei do sul dar um golpe no rei do norte, ou seja, em 1798 o ateísmo na pessoa, podemos dizer, da França, através da Revolução Francesa, deu um golpe no sistema vigente até àquela altura, que esteve vigente durante 1260 anos. E, portanto, o rei do norte, o catolicismo, sofreu efetivamente um golpe tremendo. Foram-lhe tiradas duas coisas. Nessa altura, não sei se os irmãos sabem, foram-lhe tirados os territórios papais, os estados papais, eram estados que estavam nas mãos da Igreja, e foi-lhe tirado o estatuto de soberano. Ora bem, isso iria voltar para as suas mãos, porque a Bíblia diz que ele foi ferido com uma ferida de morte, mas a ferida mortal foi curada. Ou seja, ele teria que recuperar o estatuto e os estados papais. O estatuto, nós sabemos que ele já o recuperou em 1929, como os irmãos sabem, num tratado que foi feito, que foi o Tratado de Latrão, entre Mussolini e o Papa Pio, foi um Pio, acho que foi o Pio XI. Nesse tratado foi assinado na Igreja de São João de Latrão, em Roma. O Mussolini, que era o primeiro-ministro de Itália, ele devolveu à Igreja, ou ao Papa, melhor falando, o estatuto de soberano. E também entregou-lhe uma fortuna em liras. Ora bem, ele, a partir dessa altura, ele passa a ter um território de 44 hectares dentro da própria cidade de Roma, aquilo que agora se chama do Estado do Vaticano. É um Estado independente, tem moeda própria, tem exército próprio, tem as suas leis. É um quadradinho muito pequenino, mas ali tem um grande poderio. Mas apenas lhe foi devolvido o estatuto. Ele vai ter que recuperar o quê? O que lhe tinha sido tirado, que foram os estados papais, ou seja, regiões do planeta que ele assumia como sendo da Igreja, como sendo seus. Este rei do norte, ele vai recuperar isso. Neste momento, ele está de uma forma dissimulada, e eu devia ter... tenho aqui o meu telemóvel. De uma forma dissimulada, ele está a recuperar esses territórios de uma forma dissimulada. Através de que forma? Isto encontra-se até num livro que é Conselhos para a Igreja. Agora não tenho presente porque não estava a contar vir-me isto à memória, mas em que Ellen White diz que os homens, sem se aperceberem, estão a ser envolvidos numas legislações, numas leis que estão a ser feitas. E os irmãos reparem, nós começamos a ver, a partir do momento
em que começamos a entrar em toda esta conjuntura da pandemia, nós começamos a ver os impostos a aumentar e multas a surgir. Já pensaram para onde é que vai esse dinheiro? Isto tem tendência a aumentar, porque não sei se os irmãos se aperceberam, mas isto está começando a gerar uma série de revolta nas pessoas. E essas revoltas vai fazer com que muitas das pessoas, umas sejam presas e outras tenham que pagar multas, multas muito altas. Ora, sem querer, as pessoas estão a ser despojadas, já estamos a vê-las, muitas delas sem emprego, e agora ainda a ser despojadas dos seus bens. Isto faz-me lembrar um bocadinho o que aconteceu no tempo de José do Egito, quando as pessoas primeiro tiveram que entregar, não vamos agora entrar por aí, mas tiveram que entregar o seu dinheiro para poder, em troca de alimentos. Lembram-se quando veio aquela fome, aqueles 7 anos de fome? Depois do dinheiro, elas já não tinham dinheiro, mas tinham os seus bens, tinham o seu gado. Numa segunda fase, diz lá claramente em Gênesis que eles tiveram que entregar os seus bens e, por último, eles ofereceram-se como servos de Faraó para a troca de comida, em troco de comida. Irmãos, eu não sei se os irmãos repararam, mas na altura, desculpem, eu não tinha não tinha pensado isto, mas isto está a vir à minha mente e é providencial. Os irmãos lembram-se, ou não sei se tiveram conhecimento, no ano de 2015, salvo erro, 2016, surgiu na história uma personagem chamada o Bispo Tony Palmer. Alguém por acaso ouviu falar no Tony Palmer? Eu ouvi. Sim. Ok, então, esse era um bispo anglicano que era amigo do Papa, não é? Do Francisco, mesmo muito antes dele ser eleito Papa. O que é que acontece? Esse bispo, ele iria deslocar-se para os Estados Unidos para se encontrar com a liderança das igrejas protestantes. E ao encontrar-se com o Papa enviou-lhe um vídeo, gravou um vídeo no seu telemóvel para ser passado aos protestantes. E nesse vídeo, portanto, quando o Tony Palmer chegou àquele encontro dos grandes líderes das maiores igrejas protestantes dos Estados Unidos, inclusivamente o Kenneth Copeland, que é um grande líder de uma igreja protestante nos Estados Unidos, o bispo Tony Palmer, sabem como é que ele se apresentou? Ele apresentou-se como o terceiro Elias, que estava ali no poder de Elias, para reconciliar a igreja católica, os pais com os filhos, lembram-se? Usando a expressão de Malaquias, quando dizes que vos envio o profeta Elias, como é que diz já agora? Malaquias, capítulo 4, versículo 5 e 6, eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais. Reparem que ele estava ali a intitular-se como sendo o terceiro Elias, o João Batista, que veio para fazer a união entre os pais, a Igreja Católica, a Igreja Mãe, e os filhos, as igrejas protestantes. E o que é curioso que nessa reunião depois, quando o Tony Palmer apresenta, vocês têm isto na internet, podem consultar, o título do vídeo é Papa cumpre a profecia, salvo erro. Papa cumpre a profecia, é do pastor Doug Batchelor. E então o Papa veio usar precisamente o exemplo do José do Egito. E os irmãos sabem o que é que ele disse? Ele fez crer que ele era o José que tinha sido vendido pelos seus irmãos, as igrejas protestantes, mas usando as escrituras ele disse, mas quando veio a fome, os irmãos vieram comer à sua mão. Irmãos, isto é muito significativo. O que é que qual era a mensagem que ele nos estava a transmitir? Vai vir um período de fome e todos vão ter que vir comer à minha mão.
Isto é incrível, esta presunção, esta arrogância. Então, este rei do norte, como eu estava a dizer, ele, portanto, está neste momento a conseguir, a pouco e pouco, através dos impostos, através das multas, despojando as pessoas dos seus bens. A coisa vai se agravar. E nós temos que estar mentalmente preparados, mentalmente, psicologicamente, espiritualmente e até fisicamente preparados para esse tempo difícil. Então, no versículo 44 diz: mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão, e ele sairá com grande furor para extirpar, para destruir e extirpar a muitos. Ora bem, na parte histórica, como é que isto aconteceu? Lembram-se, irmãos, que eu tinha falado que a Babilónia, ela era a tal superpotência que iria ser usada por Deus para castigar o seu povo. Mas no livro do Apocalipse nós temos a Babilónia também. Então nós temos que ir beber à fonte histórica para saber o que vai acontecer espiritualmente. E nós sabemos exatamente o que aconteceu. Antes da Babilónia se voltar para a conquista de Judá e de Jerusalém, ela teve uma situação para resolver com o rei do sul, com o Egito. Eu não sei se os irmãos sabem, mas na história o Egito fez uma investida contra a Babilónia. Sabiam disto? E a Babilónia, isto está na história, ripostou e atacou o Egito na famosa Batalha de Carquemis. Isso até veio, salvo erro, na lição da escola sabatina, não desta semana que passou, mas na outra. Não foi, Nelinho? Parece-me que foi na outra semana. Foi referida esta batalha. Foi na outra, foi. Foi na outra, obrigada. Pronto, então, reparem o seguinte. Só depois de Babilónia ter vencido o Egito na Batalha de Carquemis, então é que Nabucodonosor volta as suas atenções para a Terra Gloriosa. E na altura, historicamente falando, o que era a Terra Gloriosa? Era o Israel, o território de Israel. O que é que aconteceu nesta altura? Sabemos que Nabucodonosor invade Jerusalém, leva cativo o rei Joaquim, Ananias, Misael, Azarias, Daniel e muitos outros jovens, e eles vão para Babilónia. E Babilónia tem uma forma sui generis de fazer os seus ataques. Muitas vezes ela fazia isto, ela levava jovens promissores, inteligentes, nobres, com muitas capacidades para o seu território, formatava-os, portanto, fazia-lhes a cabeça, dava-lhes a sua cultura, modificava-lhes os nomes, ensinava-os toda a sua parte religiosa para depois voltar a colocá-los nos territórios que era deles próprios, mas agora governados pela sua maneira babilónica. Bom, mas o que é que acontece aqui? Estes jovens, nossos amigos, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles entram em cena quando o rei tem um sonho. E é uma pena nós não podermos agora estudar o livro de Daniel mais para trás, nomeadamente o capítulo 1, 2 e 3, particularmente estes 3 capítulos, mas o rei tem um sonho, ele sonha com uma estátua, já conhecemos isto, não é? No capítulo 2 ele sonha com uma estátua impressionante e quando eles vão dar-lhe a explicação do sonho, eles dizem, mas olha, o teu reino não é eterno, ele vai cair. E vai cair precisamente às mãos de um império medo-persa. Irmãos, isto é extremamente significativo aqui. Porque o rei Nabucodonosor provavelmente que até tremeu um bocadinho. E lá temos nós, o capítulo 3, ele como que a reafirmar, não é? Não, o meu império não vai cair, ele vai ser eterno e, portanto, a cabeça não vai, o ouro não vai ser só na cabeça, vai ser na estátua toda. Irmãos, e quando isto acontece, já nos dá o pontapé de saída. Sabem,
de onde é que vinha, os medos e os persas. Curiosamente, uns vinham do Oriente e outros vinham do Norte. E se juntaram as forças militares precisamente para atacarem Nabucodonosor. Só que uma coisa que eu gostava de vos dizer, nós esta semana, e Deus está no controle destas coisas, irmãos, porque nós estamos a estudar exatamente estas coisas através do livro do profeta Isaías. E esta semana que passou, nós estudámos exatamente este assunto. Não foi desenvolvido, por acaso fui eu que passei a lição da Escola Sabatina na Igreja de Portimão e tocámos nesse assunto, mas não está no trimensário. Mas eu não posso deixar de falar isto porque isto é o que tem a ver connosco. É a parte histórica que é um tipo da parte profética, é um ensinamento. E o Senhor é maravilhoso porque ele, através dos acontecimentos históricos, ele dá luz ao seu povo para saber espiritualmente o que é que está para acontecer. Então, o que é que acontece? Estes jovens, eles deram ao rei esta informação: Babilónia vai cair, e vai cair precisamente à mão do Império Medo-Persa. Como eu já disse, que vinham do Oriente e que vinham do Norte. E agora reparem o que é que diz aqui o versículo 44. Mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão, e ele sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos. O que é que tudo isto significa? Deixem-me contar-vos um bocadinho da história. Eu não sei se os irmãos sabem, a história conta, nós sabemos que a Pérsia estava, na altura, com um comandante que era Ciro, lembram-se? Ciro estava à frente das tropas persas. Muito bem, e a Bíblia fala-nos de Ciro cerca de 100 anos antes de Ciro nascer, falando historicamente. E já lá vamos ver, isso encontra-se em Isaías no capítulo 44, mas já agora podemos abrir em Isaías 44, antes mas antes eu vou contar a história. Acontece que Ciro, um dos cavalos preferidos, isto conta a história, que um dos cavalos preferidos de Ciro, o seu cavalo predileto, ele morreu afogado no rio Eufrates. E Ciro ficou tão zangado que jurou vingar-se do rio. E então, quando ele prepara o seu exército para atacar Babilónia, o que é que ele faz? Ele seca, ou melhor, ele desvia as águas do rio Eufrates, que era o que passava pelo meio de Babilónia, que alimentava a Babilónia, era a fonte da vida de Babilónia. Ele desvia o curso do rio. E o que é que ele faz? Estando o leito do rio sem água, ele desce até ao abismo, até às profundezas do rio, entra por baixo das muralhas, abre os portões da cidade e liberta os cativos. Aliás, isso está na lição da Escola Sabatina na parte de domingo. Não sei se os irmãos agora, quando lerem, já vão ler outra vez de outra forma. E realmente o primeiro dos três ou quatro decretos que saíram para a libertação do povo de Israel, o primeiro foi assinado por Ciro. A primeira leva de pessoas foi Ciro que permitiu. Agora os irmãos vejam o que é que está aqui em Isaías capítulo 44. A partir do versículo 26. Lembrem-se, quando Isaías escreveu isto, quando Deus lhe fez escrever isto, Ciro ainda não era nascido. Então está aqui uma profecia, versículo 26. Sou eu, está Deus a dizer para o profeta, sou eu que confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros. Que digo de Jerusalém, ela será habitada, e digo das cidades de Judá, elas serão edificadas e eu levantarei as suas ruínas. Então, mesmo antes de ela ser destruída, Deus já estava a dizer que ela iria ser reconstruída. Vejam como Deus é espetacular, ele tem o controle da história. Ela ainda não tinha sido atacada pela Babilónia, ainda não tinha sido destruída e Deus já estava a dizer, ok, ela vai ser destruída, mas eu vou dar uma palavra e ela vai ser reconstruída. Versículo 27. Sou eu que digo ao abismo, seca-te,
Eu secarei os teus rios. Versículo 28. Sou eu que digo de Ciro, ele é o meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz, de modo que ele também diga de Jerusalém, ela será edificada. Estão a ver aqui o decreto de Ciro? Ela será edificada e o fundamento do templo será lançado. Capítulo 45, versículo 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido. Ungido significa o quê? Messias. Messias. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro. Então, o Messias é Ciro? Irmãos, Ciro é um tipo do Messias. E já vão compreender porquê. A quem tomo pela mão direita para abater nações diante da sua face e descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas. E as portas não se fecharão. Eu irei diante de ti e tornarei planos os lugares escabrosos. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Dar-te-ei os tesouros das trevas e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamo pelo nome. Irmãos, aquilo que Ciro fez na história com Babilônia, que era a inimiga, a cidade inimiga do povo de Deus, é um tipo daquilo que Jesus Cristo faria no futuro. Ou seja, da mesma forma que Ciro secou as águas, desceu ao abismo do rio, entrou, rebentou as portas, os ferrolhos de bronze e libertou os cativos, isto é o quê? Jesus Cristo, o Messias, o ungido, ele desceu ao abismo da sepultura, irmãos, rebentou os ferrolhos da morte ao ressuscitar e libertou os cativos. E hoje nós somos o povo que, pela graça de Deus, liberto do poder de Satanás, vai fazer o quê? Aquilo que Sadraque, Mesaque e Abdenego fizeram na Babilônia. O que é que eles fizeram na Babilônia? Eles disseram ao rei Nabucodonosor: caiu, caiu Babilônia. O que é que nós temos que fazer, irmãos? Caiu, caiu Babilônia, e ela já começou a cair. Vai chegar um momento, irmãos, nós estamos num momento em que o rei do sul fez o golpe no rei do norte, o ateísmo ao catolicismo, mas agora o catolicismo vai se vingar. E, portanto, eu não sei como vai acontecer. Sei que a dada altura da história, quando ele tiver aglutinado e despojado o Egito de todos os seus bens, como lemos no versículo 43, ele vai voltar-se contra quem? Contra o povo de Deus, contra a terra gloriosa, especialmente falando que é contra o povo de Deus, porque neste momento o inimigo do catolicismo é o ateísmo, é o comunismo, só que eles já fizeram um acordo. Lembram-se do estranho acordo que eu falei a semana passada? Eles já fizeram um acordo, irmãos, e provavelmente que esse acordo é para deitar abaixo o cristianismo. E o cristianismo vai ficar reduzido unicamente a um pequeno povo. Porquê? Porque as filhas vão se juntar com a mãe. Aliás, elas já se juntaram com a mãe. E o grande conflito diz-nos que as igrejas protestantes só saberão quais são as verdadeiras intenções de Roma quando for tarde demais para escapar da cilada. Meus irmãos, é uma cilada. O rei do norte está a fazer as coisas em silêncio, na sombra. Não está a revelar os motivos corretos. Não é por causa de salvar o planeta, não é por causa de uma questão de saúde, não é por causa de uma questão económica ou ecológica. É mentira. Ele quer o poder, ele quer os estados papais, ele quer o domínio, ele quer a opressão. Irmãos, mas há um povo que conhece estas coisas, porque a história já nos mostra que foi desta forma. Então, esse povo estará pronto, conhecendo as profecias, porque são os tais entendidos.
Lembram-se os tais entendidos que ensinarão a muitos e que serão perseguidos. Então, esses entendidos sabem quais são estes rumores do versículo 44. O versículo 44 de Daniel 11, como lemos há pouco, eu vou ler outra vez o versículo 44. Mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão, e ele ficará furioso e vai fazer um decreto de morte. Então, a pergunta é: quais são esses rumores que vêm do Norte e do Oriente? Bom, este poder falso, ele intitula-se o Rei do Norte. Lembram-se disto? O falso Rei do Norte. Mas o verdadeiro Rei do Norte é Jesus Cristo. Esse é aquele que vai fazer the Great Reset. O grande reinício, irmãos, ainda está para acontecer. Quando Jesus Cristo, depois da sua vinda, porque esse é que é o verdadeiro Rei do Norte, ele iniciar tudo. Eis que crio novos céus, nova terra. Então este povo vai estar a dizer o quê? Não é o Papa Francisco, com a economia de Francisco, que vai salvar a economia do planeta. Não é ele que vai fazer com que os rios e os mares fiquem mais puros, menos poluídos. Não! O verdadeiro Rei do Norte é Jesus Cristo. E é ele que vai vir. E é ele que vai criar um novo planeta, um novo céu e uma nova terra. Esta é a mensagem do Rei do Norte, os rumores do Norte. E os rumores do Oriente, o que é o Oriente? Vamos a Apocalipse, no capítulo 7, irmãos, isto é muito importante. O capítulo 7 de Apocalipse começa no versículo 1 por dizer assim: depois disto vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma, e vi outro anjo subir do lado de quê? Do lado do sol nascente. O que é o sol nascente? Não é o Oriente? Então, irmãos, a mensagem do Oriente é uma mensagem de selamento, porque o que nós temos aqui no capítulo 7 do Apocalipse é o selamento, porque os ventos, foi dada a ordem para que os ventos não soprassem, ou seja, um tempo de angústia não acontecesse, sem que primeiro Deus tivesse um povo selado. Lembram-se? Então, o que é que Deus está a dizer? Que estes rumores do norte, que é a vinda de Jesus, e do oriente, que é o selamento, e o selamento tem a ver com o sábado. Deus tem um povo, um pequeno grupo de Daniéis, Ananias, Misaéis e Azarias, que neste final de tempo vão dizer ao rei de Babilónia e vão pregar o quê? Não, o verdadeiro rei do norte é Jesus Cristo, que está para vir na sua vinda, na sua segunda vinda. E o verdadeiro dia de descanso que vai salvar o planeta não é o domingo, mas é o santo sábado. E vocês precisam de guardar este dia para poderem receber o selo do Deus vivo, em oposição ao sinal da besta. E quando Deus tiver um povo preparado para dar esta mensagem, independentemente das consequências, isto vai fazer com que o rei do norte fique de tal forma furioso, como diz aqui no versículo 44 de Daniel 11, que vai sair para destruir e extirpar a muitos. Aqui temos o decreto de morte, porque ele não conseguia silenciar este povo. Ele tentou, mas ele não conseguiu, porque nós estaremos cheios do poder do Espírito Santo, irmãos. Versículo 45. Ainda tenho tempo, não tenho? Tenho. Versículo 45. E armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o glorioso Monte Santo. Contudo, virá ao seu fim e não haverá quem o socorra. Temos aqui a destruição do Rei do Norte com a vinda de Jesus. Irmãos,
eu não queria entrar em muitos detalhes em relação ao versículo 45, porque nós ainda não sabemos se isto vai acontecer. Eu vou dar-vos a minha opinião, mas isto não podem dizer que vai ser desta forma. Atenção, é apenas a minha opinião, o que eu penso. Poderá não ser. Este armar das tendas do seu palácio entre o Mar Grande e o glorioso Monte Santo, eu penso, eu não sei se os irmãos sabem, mas praticamente todos os evangélicos e uma boa parte dos judeus messiânicos, eles veem a aproximação da vinda do Messias quando o templo estiver reconstruído, o templo de Jerusalém. E não sei se os irmãos sabem, mas os preparativos estão todos feitos. Há inclusivamente um instituto em Israel, que é o Instituto do Templo, podem consultar isso na internet, é muito interessante. Esse Instituto do Templo já existe há muito tempo e eles construíram tudo. Eles construíram os materiais, construíram o altar dos holocaustos, a pia, tal e qual como diz a Bíblia, construíram a mesa dos pães da proposição, construíram o candelabro, o altar do incenso, a arca, as tábuas dos 10 mandamentos, construíram as roupas dos sacerdotes, do sumo sacerdote, e inclusivamente eles têm a maquete para reconstruir o templo, que será o terceiro templo, não é? Porque o primeiro foi o templo de Salomão, o segundo foi o templo de Zorobabel, que foi destruído no ano 70. E eles têm inclusivamente as ovelhas vermelhas, que é uma ovelha especial que eles utilizavam, segundo diz a Bíblia, para fazer os sacrifícios. Só que acontece uma situação, é que no lugar onde deveria estar o templo está uma mesquita muçulmana. Agora, eu penso que, sendo o papado tão ansioso de querer se colocar no lugar de Deus, provavelmente que ele vai querer deslocar a sua sede, talvez, de Roma para Jerusalém. E irá provavelmente passar por aquelas terras fazendo milagres, dizendo que é Cristo. Satanás se vai fazer passar por Jesus Cristo. Talvez seja desta forma que o versículo diz: e armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o glorioso Monte Santo. Isto é o quê? Isto é Jerusalém. Isto é Israel. Poderá ser ou não. Mas agora, entramos no capítulo 12. E o capítulo 12 começa desta forma. Naquele tempo, qual tempo? O tempo destes acontecimentos que eu acabei de descrever agora. Do alto clamor, do decreto de morte, etc. Naquele tempo se levantará Miguel. Quer dizer, a atuação do rei do norte será tão horrível e tão tremenda que Miguel vai ser obrigado a levantar-se e a pôr um fim em tudo isto. E haverá, portanto, Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de tribulação qual nunca houve. E nós sabemos que realmente vai haver um tempo de tribulação ou de angústia como nunca houve. Aqui não está a falar do pequeno tempo de angústia, está a falar do grande tempo de angústia, ou seja, depois da saída do decreto dominical. Desde que existiu nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo todo aquele que for achado escrito no livro. Vamos fazer aqui uma pausa. Como eu vos disse, Ellen White pouco fala do capítulo 11 de Daniel. Contudo, nós temos estado a ver algumas coisas. Mas é curioso que ela cita textualmente Daniel, capítulo 12, versículo 3. Isso ela cita. E eu peço aos irmãos que podem já abrir os vossos grandes conflitos. Eu vou aqui, não sei se o Dr. Silmar está conosco, mas gostava que abrissem o vosso grande conflito no capítulo 40.
no capítulo 40. E no 7º parágrafo, não vi na aplicação qual é a página, mas no 7º parágrafo, e eu não sei quem é que tem o grande conflito na mão, o grande conflito agora vai nos fazer muita falta, temos mesmo que ter o grande conflito na mão. Ela diz o seguinte, vamos ler primeiro nas Escrituras, no capítulo, lemos o versículo 1, vamos ler o 2, eu disse que era o versículo 3, perdão, mas é o versículo 2. O versículo 2 diz: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eternos. Irmãos, aqui não diz todos, diz alguns. Esta expressão refere-se a uma parte dos justos e uma parte dos ímpios. Alguns dos que dormem no pó da terra, justos, ressuscitam para a vida eterna. E alguns dos ímpios também ressuscitam, mas para vergonha e desprezo eternos. Esta é uma ressurreição parcial. É uma ressurreição que, da qual tomam parte os que tiveram parte na morte de Jesus Cristo, na sua crucifixão. E os justos, quem são os justos que vão ressuscitar nesta altura? Não é aquela grande multidão que vai ressuscitar antes da vinda de Jesus, não. Na vinda de Jesus, perdão. Sabem quem são? São aqueles que viveram depois de 1844. Exatamente. Muito bem, são aqueles que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo. Ou seja, eles pensavam que iriam ver Jesus voltar. E isso, efetivamente, poderia ter acontecido muito pouquinho depois de 1888. Então vamos ver o que é que diz Ellen White aqui. Neste livro é na página 511, nesta edição é a página 511. Diz o seguinte, é logo no primeiro parágrafo. Abrem-se sepulturas, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificados para ouvir o concerto de paz estabelecido por Deus, como os que guardaram a sua lei. Os mesmos que o traspassaram, aqui temos nós, os que zombaram e escarneceram da agonia de Cristo e os mais acérrimos inimigos da sua verdade e povo ressuscitam para contemplá-lo em sua glória e ver a honra conferida aos fiéis e obedientes. Então, irmãos, Ellen White não cita Daniel 11, mas ela cita Daniel 12, versículo 2. Só que eu agora gostava de fazer um exercício convosco. No versículo 1 do capítulo 11, tem aí 4 acontecimentos. 4. E eu gostava que os irmãos lessem novamente o versículo 1 do capítulo 12 e me dissessem quais são esses 4 acontecimentos. Podem tirar os vossos micros, quem quiser participar, e digam-me quais são os 4 acontecimentos que estão aí no versículo 1 do capítulo 12. Levanta-se, tempo de angústia, livramento. O mais importante de todos é Cristo a deixar o lugar santíssimo e a terminar o tempo da graça. Qual é o primeiro acontecimento aqui do versículo 1? Primeiríssimo. Levanta-se, naquele tempo. Se levantará Miguel, certo? Uhum. Se levantará Miguel. Então podem escrever 1,
se levantará Miguel. 2. O segundo acontecimento, que é o que vem logo a seguir. Tempo de angústia. Tempo de angústia. Muito bem. Terceiro acontecimento. Livramento. Livramento dos justos, certo? Desculpa, eu estou falando e estava o áudio cortado. Defenderá seu povo. O livramento dos justos, certo? E Certo. depois, então, a ressurreição dos parcial, dos ímpios e dos justos. Temos aí quatro acontecimentos. Só que, irmãos, Ellen White, como eu disse, ela não pôde, naquela altura, porque o seu marido dizia que o rei do norte era o papado, o Uriah Smith dizia que era a Turquia, ela não quis entrar em conflito, não queria que as pessoas dissessem que o seu marido tinha razão, para não afirmarem que ela estava a favorecer o seu marido em detrimento do Uriah Smith, e ela escondeu o capítulo 11 no grande conflito. Agora vejam, irmãos, vamos ver os acontecimentos ao contrário. Do 4 para o 1. Então, o 4 é a ressurreição parcial. O terceiro é o livramento dos justos. O segundo é o tempo de angústia. E o quarto é e se levantará Miguel. Então, uma vez que ela cita a quarta situação, o que é que acham que ela deveria falar logo a seguir, no grande conflito? Livramento dos justos. Por acaso já viram qual é o título do capítulo do grande conflito que nós lemos, Daniel 12:2? Livramento. Livramento. É só por acaso. Então, se é assim, o que é que acham que deve estar atrás do capítulo 40? A volta de Jesus. Não. Tempo de angústia. O tempo de angústia, que é o terceiro acontecimento a contar do fim. Estão a perceber? Portanto, ela cita Daniel 12:2, que é o quarto acontecimento. Está no capítulo cujo título é o livramento dos justos. Se andarmos para trás, no capítulo anterior do grande conflito, o capítulo 39, ele tem por título Aproxima-se o tempo de angústia. E se abrirem o capítulo, como é que começa o capítulo 39? Naquele tempo se levantará Miguel. É só por acaso. Então, irmãos, o capítulo 39 começa com o versículo 1 do capítulo 12. O que é que acham que está para trás do capítulo 39, do grande conflito? Está o capítulo 11 de Daniel até à Revolução Francesa, que é no versículo 40. Lembram-se? Estou-me a fazer entender. Muito bem. O versículo 40 de Daniel 11 começa com 1798 e a Revolução Francesa. E a Revolução Francesa está descrita aqui no Grande Conflito, no capítulo 15. Portanto, desde o capítulo 15 do Grande Conflito até ao capítulo 39, é a descrição de todas as cenas do capítulo 11 de Daniel. Estão a entender? Desde o... Sim. Ok, pronto. Então, ela escondeu aqui. E Deus diz, no capítulo 12 de Daniel, no versículo 10, ela diz: muitos se purificarão e se embranquecerão e serão atribulados ou acrisolados, mas os ímpios procederão impiamente e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Meus irmãos, Deus nos chamou
para não só sabermos estas coisas, mas para termos entendimento. Os sábios entenderão. Deus conseguiu guardar para esta última geração os maiores tesouros. E eu não sei se eu vos tinha lido isto, mas eu vou-vos ler uma citação pequenina do livro, no terceiro volume de Mensagens Escolhidas, no capítulo 8, página 339.1. E diz assim: a Bíblia acumulou e juntou os seus tesouros para esta última geração. Nós acabamos de ver aqui um tesouro. Todos os grandes acontecimentos e solenes realizações da história do Antigo Testamento estão se repetindo na Igreja nestes últimos dias. Irmãos, isto é um tesouro que nós temos, que o Senhor nos deixou ficar. Eu aconselho-vos a reler todo o grande conflito, pelo menos a partir do capítulo 15 para a frente, porque Ellen White, ela tem aqui a descrição, por exemplo, detalhada dos acontecimentos que nós vamos passar pela segunda vez. Eu digo pela segunda vez porque já aconteceu na história com os nossos irmãos da Idade Média, que é o caso de o capítulo 24 de Mateus, que está por ordem cronológica. Os acontecimentos estão descritos aqui no Grande Conflito, particularmente no capítulo 38. Irmãos, aqui ela tem, não é de uma forma declarada, por exemplo, ela não fala nunca aqui de chuva seródia, ela não fala de decreto dominical, mas ele está cá, só que está escondido. Então, cabe ao povo de Deus, porque os tesouros nunca estão à superfície, não é verdade? Os tesouros estão lá enterrados e nós temos que saber desenterrar isto. É muito bonito nós vermos todas estas coisas e percebermos como é que no nosso Deus é fantástico. Se, digo-vos uma coisa, se por acaso os inimigos de Deus neste momento, eles conhecessem estas coisas, eles vão conhecer porque nós acabaremos por... Aliás, neste momento eles estão a ouvir-nos, não é? Tudo isto está controlado. Mas por isso a raiva do rei do norte, quando se voltar contra nós, depois de fazer aliança com o rei do sul, com o ateísmo, o inimigo comum seremos nós, porque nós não temos nem a ideologia do rei do norte, nem, e muito menos a do rei do sul. Nós não aceitamos a ideologia do rei do sul, do comunismo, do ateísmo, do darwinismo, da ideologia de género, do feminismo, tudo isto, e tampouco a ideologia do rei do norte. Alguém que se diz cristão, mas, irmãos, nem por uma única vez, nas encíclicas que foram escritas, nem por uma vez, se cita o Criador como aquele que tem a solução para os problemas do mundo. Portanto, ele não é de maneira nenhuma o rei do norte. Não sei se têm perguntas, ainda temos um espacinho, pouco. Eu gostaria de reler novamente, porque eu ainda não consegui entender muito claramente tudo, e parece que vai sair do ar, porque hoje ainda está no ar aquele primeiro e segundo estudo. Eu estava lendo o segundo estudo, quando deu a hora de entrar aqui, não cheguei a terminar, e teve umas interrupções, não sei